Estamos de volta com mais um Jornal da Orla na TV. E o meu convidado de hoje é André Perdicares, médico oncologista, conhecido e respeitadíssimo na cidade. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu com você e os seus telespectadores. Muito obrigado. Hoje eu estou aqui representando o Edson Carpentieri, que está Um abraço aí... para o Edson. Isso, e longe ele está aproveitando merecidas férias. Ah, ótimo, eu estou com inveja. André, eu ouvi uma coisa semana passada que me chocou. O câncer está em moda. Me surpreendeu aquilo e eu parei para pensar e disse comigo mesma, nunca ouvi tanta notícia sobre o câncer, pessoas com câncer, famosos ou não. O que você acha que está acontecendo? Bom, é real esse crescimento? É um acontecimento real, sob o ponto de vista epidemiológico. Na verdade, os indicadores de desenvolvimento humano no Brasil, embora não estejam, né, no topo da escala, mas indicam que pelo menos a população está envelhecendo. Isso é um ponto. Segundo, a população está com hábitos que, na verdade, tornam o câncer, que é uma doença, né, a palavra câncer é um substantivo coletivo, que engloba quase 200 doenças, né, com um denominador comum, proliferação anárquica, sem, vamos dizer assim, objetivos fisiológicos, etc., etc., como sendo uma patologia ambiental. O que significa isso? Significa que as pessoas, além de envelhecerem, além de estarem em contato com o risco, né, muito mais tempo, a gente pode dizer que hábitos inadequados, estilo de vida também não condizente com o que nós chamamos de saúde e agressões ao meio ambiente fazem com que haja um complô contra o ser humano. Então, note bem uma coisa, não é o quanto eu posso ficar doente, mas o quanto eu resgato do meu organismo para continuar sadio. Então, o estresse. O estresse é uma dessas coisas, né? Porque o estresse, não o estresse agudo, que você saindo do teu carro foi roubado, né? Mas o estresse contínuo com depressão, ou seja, com uma visão negativa da vida, começa a influenciar o que nós chamamos do nosso sistema imunológico. Então, com a queda do sistema. Exatamente. Existe um hormônio chamado cortisol que ele influi bastante na atividade, principalmente dos elementos que nos protegem, contra tudo, inclusive contra câncer. Isso é uma velha teoria, que ao cair a imunidade, cai a imunovigilância. E caindo a imunovigilância, começa a haver a imunotolerância. Perfeito. Então, porque células anormais, todos nós produzimos. E hoje em dia existe a teoria das células tronco, que a cada, por exemplo, 4 horas, uma camada de pele se forma. Então, há necessidade realmente ao se reproduzir. A cada reprodução existe o risco de sair uma reprodução estável, legal, ou uma reprodução anômala. Que é o perigo. Que é o perigo. Mas o organismo pode até, de uma certa forma, corrigir isso. Quando ele não corrige, vem o que nós chamamos de mutação. E aí se estabelece o fenômeno câncer. Câncer e outras doenças, né, André? E outras doenças também. O câncer, o que a gente pode considerar hoje, é uma guerra civil celular. Uma loucura. Então, o que está acontecendo, só para resumir a tua pergunta, que eu acho que eu já falei demais, é o seguinte, está aumentando. Vai ultrapassar em pouco tempo as doenças cardiovasculares. E sabe o que me chama a atenção? A mãe de uma amiga minha, muito íntima, acordou, estava com o tom de pele esverdeado, não estava bem, levaram para o hospital. 10 dias ela faleceu, era câncer no fígado. Eu digo, gente, antes a coisa não era tão... deve ser um tipo deles, né, são André? Vários tipos. Conforme o estadio, por exemplo, a doença na fase inicial, ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, pouco invasiva. O delta T, ou seja, o tempo no desenvolvimento de um tumor, ele é muito expressivo, porque a cada momento a célula vai modificando as suas propriedades e vai se tornando mais invasiva. O câncer, quando dá sinal, por menor que ele seja, ele já ultrapassou
vários momentos biológicos. Daí porque estão sendo ultraprodutivas essas campanhas contra o câncer de mama, esta alerta à população, né, André? Eu acho isso muito bom. À medida em que a informação possa se transformar em conhecimento e conhecimento em atitude. Então, esse é o grande problema, muitas vezes, você jogar a informação sem estar atento. Perfeito. Por outro lado, não é tão somente jogar a informação, é saber se essa informação vai gerar uma demanda. E essa demanda ser absorvida pelo sistema, qualquer que ele seja, o sistema privado ou o sistema público. Perfeito. Ou seja, entre o diagnóstico e o tratamento, ou o início do tratamento, deve haver o menor tempo possível, porque senão não adianta tão somente. Agora, tem uma coisa, o medo. Às vezes, acho que a pessoa não quer saber. Não quer saber. Eu não vou no cancerologista, como se o cancerologista fosse introduzir o tumor. Na verdade, o cancerologista, às vezes, está na última fase. Eu digo que eu, enquanto cirurgião, eu chego tarde. Por que eu chego tarde? Porque as pessoas só me procuram com sinal e sintoma. Isso deve ser um sofrimento para o ser humano e para o médico, que convive com esse tipo de doença terminal, podendo fazer, mas não aquilo que gostaria, né, André? Note bem, a cirurgia ainda é a grande arma contra o câncer. Quando você não faz a cirurgia, é porque ou o órgão está inacessível sob aquele ponto de vista de evolução tumoral, sim, ou então porque as condições do paciente não permitem uma cirurgia. Então, essas coisas todas fazem com que você interaja com outras armas. Cirurgia, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, enfim, tudo um conjunto em torno do paciente. Perfeito. Só que não é só o paciente que adoece, a família também adoece. Então, tem que ter uma multiplicidade ou uma equipe multidisciplinar em torno daquela situação. Eu acho que é muito pertinente se discutir uma doença em que a promoção da saúde e a prevenção é o ponto, são as palavras-chave. Hoje, essa é a tônica, é prevenir, né? Prevenir. Agora sim, vamos falar um pouquinho do nosso ex-presidente. Eu não estou autorizado a falar não isso, mas eu sei. Né? Eu estou colocando assim. Que coisa inesperada, diria eu para você. É uma coisa bastante inesperada, mas note bem uma coisa. Eu vou falar o que está na mídia e o que foi colocado, então não é nada antiético. Existe antecedentes familiares, certo, do Lula, onde já teve até um irmão com isso, já teve mãe, já teve tios, enfim. Naquela família tem genes que contribuem muitas vezes para uma degeneração. Isso é um ponto. Ou seja, você tem uma carga, uma potencialidade associada a hábitos. Como você falou no início. Exato. O fumo e o etilismo, ou sim, seja, a ingesta de bebidas alcoólicas. Não é, vamos dizer assim, o álcool em si, mas tudo que compõe a formação daquela bebida. Tá? Aromatizantes, estabilizantes, essas coisas todas, que são, na verdade, os elementos que vão agredindo. Quer dizer, e a agressão é uma agressão contínua, em cascata. Ou seja, não é hoje eu vou ingerir uma bebida alcoólica, eu vou fumar um cigarro, que isso pode ir lá me causar algum problema. Mas a continuidade, anos e anos a fio. Mesmo assim, se a pessoa tiver dentro de si genes capazes de neutralizar isso, meu avô fumou milhões de anos e nunca aconteceu nada. É porque ele tinha dentro dele organismos que, substâncias que podiam detoxificar. Mas na maior parte das vezes, infelizmente, não existe isso. Bebida e álcool para câncer da cavidade oral, para câncer de esôfago, para câncer do laringe, certo? E ele tem o tumor dele diagnosticado numa estrutura anatômica muito importante, que é a epiglote. Perfeito. Na hora que nós engolimos, a epiglote fecha as vias aéreas e permite com que você não se afogue, passe o alimento. É uma pena, a gente está chegando ao finalzinho. Mas eu queria dar uma pinceladinha do Reinaldo Giannichini. Sim. Que você falou, a população envelhece, tudo bem. Agora, o Giannichini é um cara jovem. Sim. Isso acontece porque, note bem, são vários tipos de tumores. O tumor dele é do sistema hematopoético, que é um linfoma. Tá?
A partir disso, cria-se, principalmente até em organismos mais jovens, a possibilidade de desequilíbrio na formação desses linfócitos. Perfeito. Tá? Então, pode haver uma degeneração. Eu não tenho ideia da história familiar dele, se ele é o primeiro caso na família. Mas a potencialidade existe. Não é quantos genes nós temos, é quantos genes nós utilizamos para sobreviver. Perfeito. Eu acho que isso é uma das coisas que está causando, digamos assim, uma nova revolução. Ou seja, nós começarmos a fazer uma avaliação também biomolecular dos indivíduos e a individualização do tratamento. Não, excelente. Só o que você disse sobre o meio ambiente, sobre o nosso modo de vida, já ajudou muito a esclarecer e alertar, né, André? Eu espero melhor que se esqueçam do oncologista, por favor, e vão exatamente na feira livre, certo? Vão no ar livre, vão fazer exercício, certo? E vivam felizes. É isso que a gente quer. André, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você e a todos, tá? O Jornal da Orla na TV fica por aqui, mas continua na internet. A seguir, Jornal da Orla Turismo. Um excelente final de semana a todos.